Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Walter de Matemática e esta é a quarta aula que eu gravo sobre logaritmos. Na aula anterior eu falei sobre as consequências da definição, que nada mais são do que propriedades decorrentes da definição dos logaritmos. Já na aula de hoje eu vou entrar com o assunto que são os sistemas de logaritmos. Então, nós chamamos de sistema de logaritmos de base A o conjunto de todos os logaritmos dos números reais positivos em uma base A, com a base maior do que zero e diferente de 1. Por exemplo, um sistema de logaritmos na base 2, ele é formado por todos os logaritmos de base 2 reais e positivos. Nós temos aqui o que a gente chama de base 2, como a gente já estudou, é isso aqui. Então, o sistema de logaritmos de base 2 são todos os logaritmos que tiverem o 2 aí na base, certo? Esse sistema de logaritmo poderia ser de 2, de 3, de 5, de 10. Na verdade, a base pode assumir uma infinidade de valores maiores do que zero e diferente de 1. Porém, entre essa infinidade de sistemas de logaritmo, existem dois sistemas particularmente importantes. Um deles é o sistema de logaritmos decimais. O sistema de logaritmos decimais é o sistema de logaritmo de base 10, também chamado logaritmos vulgares ou logaritmos de Bridges, que foi um matemático inglês que viveu de 1556 a 1630. Quem foi o primeiro, né? Ele foi o primeiro que destacou a vantagem do uso dos logaritmos de base 10. Até essa data, até esse momento, já existiam outros matemáticos fazendo estudo dos logaritmos, porém, ele foi o primeiro que se especializou, ou que adotou o logaritmo de base 10 como o principal estudo dele. E ele publicou a primeira tábua, ou tabela de logaritmos, de 1 a 1000, ou seja, ele calculou logaritmos de 1 a 1000 na base 10. Isso foi em 1617. A notação do sistema logaritmo de base 10 é esta, certo? Log de um número qualquer na base 10. Essa é a forma com que a gente lê, né? Log de n na base 10, ou simplesmente log de n. Porque o logaritmo de base 10 é o único que a gente não precisa informar a base nesta segunda notação. A gente pode escrever tanto na primeira notação, que é log de n na base 10, ou se a gente escrever só log de n, já subentende-se que é um logaritmo na base 10, é um logaritmo decimal. Então, por exemplo, se nós tivéssemos o log de 1000 na base 10, a gente poderia escrever desta forma, log de 1000 na base 10, ou simplesmente log de 1000, que todos já saberiam que a base é uma base decimal, ok? O segundo sistema importante é o sistema de logaritmos neperianos. Esse é o sistema de logaritmo na base e. Esse número e é um número irracional. Ele vale 2,71828, também chamado de sistema de logaritmos naturais. O nome neperiano vem do matemático escocês John Napier, que viveu entre 1550 e 1617. Ele foi autor do primeiro trabalho publicado sobre a teoria dos logaritmos, ou seja, é atribuído a ele a existência de logaritmos.
O nome natural se deve ao fato de vários fenômenos naturais que podem ser medidos usando-se os logaritmos de base E. Assim como no logaritmo decimal, o logaritmo neperiano ele pode ser escrito desta forma, nessa notação, né, log de x, ou seja, log de qualquer número, de um número qualquer, log de um número qualquer, na base E, ou simplesmente ln de x. Essa aqui é a segunda notação que pode se escrever o logaritmo neperiano, ln de x. Então, se eu quiser escrever, por exemplo, logaritmo neperiano de 20, eu escrevo dessa forma, que é a forma mais usual, né? Uma forma simplificada, mas é a mais usada, ou eu posso escrever na notação de logaritmo comum, que é logaritmo de 20 na base E. Porém, o ln de 20 é o mais usado, o ln, só o ln é o mais usado. Inclusive, é dessa forma que ele aparece na calculadora. Então, temos aqui o teclado de uma calculadora, onde o logaritmo neperiano tem uma tecla exclusiva, né? Exclusiva para ela. Está aqui, ln de x. Assim como o logaritmo decimal também tem uma tecla exclusiva para ele, para realizar cálculos de logaritmos, nessas duas notações aí. Essas são as duas formas que se apresentam na calculadora. Agora eu irei demonstrar a vocês a tabela de logaritmo, que a tabela é uma versão, né? Isso é uma tabela simplificada da tabela do Briggs, aquela que eu comentei agora há pouco, que é uma tabela de logaritmos. Essa tabela é apenas uma versão da original, né? Pois a tabela dele possuía logaritmos de 1 a 1000. Essa minha aqui eu coloquei números de 1 a 500 e logaritmos de 1 a 500, porém em números salteados, né? Não coloquei a tabela completa. A tabela do Briggs, do matemático Briggs, ela era completa de 1 a 1000. E uma outra coisa, aqui, ó, por exemplo, no log aqui, na potência de base 10 aqui do número 2, ele tinha em todas as potências, ele calculou as potências com uma precisão de 14 casas decimais. Então aqui tinha mais 9 numerozinhos na tabela dela. Então eram cálculos bem precisos para a época, em 1617. Entenderam? Então essa tabela aqui, ela possui os números, né, que deveriam, na tabela dele era de 1 a 1000. Possui as potências de base 10, né, também cada uma representando um número, né? 10 elevado a 0 é 1, 10 elevado a 103 é o 2. Então, cada potência dessa corresponde ao número que está ao lado dela, certo? Tem uma coluna que representa quais logaritmos a gente está trabalhando. Por exemplo, log de 1, 2, 3. E aqui ao lado o logaritmo calculado. Log de 1 é 0, log de 2 é 0,3103. Ok? Então, agora que eu apresentei a tabela, vou apresentar para vocês algumas regularidades que se apresentam nessa tabela. A primeira delas é que somente as potências de 10 com expoentes inteiros possuem logaritmos inteiros. Então, quando eu tenho aqui 10 elevado a 0, o logaritmo correspondente a essa potência é o logaritmo de 1, que é igual a 0. E se eu pegar o 10 elevado a 1, o logaritmo correspondente para essa potência é o log de 10, que é igual a 1. E se eu pegar o logaritmo, o 10 elevado ao quadrado, o logaritmo correspondente é log de 100, que é igual a 2.
E se eu pegar o 10 elevado a 3 é igual a 1000 e o logaritmo de 1000 é igual a 3. E se eu pegar o 10 elevado a quarta é igual a 10.000, logaritmo de 10.000 é 4. Então vocês podem observar que toda potência de 10 com um expoente inteiro, o logaritmo correspondente a ela também é um número inteiro, certo? Esta é a primeira regularidade que eu queria mostrar para vocês. Então, desta maneira, a posição dos logaritmos pode ser descoberta da seguinte forma. Peguemos aqui o log de 1 e o log de 10. Podemos observar na tabela que todos os logaritmos que ficam entre o log de 1 e 10, eles têm como a parte inteira do seu valor o zero, 0, alguma coisa. Por exemplo, se eu pegar o log de 2 é igual a 0,30103. E assim por diante, todos os logaritmos que ficam entre log de 1 e log de 10 serão fracionários e começarão com o número 0, 0, alguma coisa, certo? Agora, passemos para o seguinte, log de 10 até o log de 100. Todos os números, todos os logaritmos que ficam entre o log de 10 e o log de 100 terão como valor o 1, alguma coisa. Por exemplo, peguei aqui o log de 20, 1,30103. Então, poderia ser log de 11, 12, 13, 14, até o log de 99,9. Você vai começar com 1, e as casas decimais. Então, todos os logaritmos nessa faixa começarão com o número 1. E se eu pegar o log do log de 100 até o log de 1000, todos os logaritmos começarão com o número 2, 2, alguma coisa. E se eu pegar do 1000, do log de 1000 até o log de 10.000, todos os logaritmos começarão com 3. Então, dá para a gente posicionar onde a gente, só de ver um certo valor de logaritmo, já dá para a gente saber mais ou menos nessa tabela de logaritmos decimais, já dá para a gente saber mais ou menos em que posição que esse logaritmo está nessa tabela, ok? E observando essa regularidade aqui da posição do logaritmo, vou mostrar mais uma regularidade que acontece aqui nesta tabela. Peguemos aqui o log de 2 e o log de 20. O log de 2, como ele está entre o log de 1 e 10, ele começa com 0,30103. Já o log de 20, que ele está além do log de 10, ele começa com o número 1, certo? 1,30103. Mas podemos observar que eles têm a mesma parte decimal. O valor decimal desses dois logs são iguais. Tanto o log de 2 como o log de 20. E assim por diante, todos os múltiplos, né? Todos os múltiplos de 2 aí por 10, né? O 20, o 200, o 2000, o 20.000, todos obedecerão esta regularidade. Então vamos pegar aqui, só para aproveitar o número de baixo aqui, que nós temos o log de 200, dá para vocês observarem que acontece a mesma coisa. Como ele está acima do log de 100, ele começa com o algarismo 2, 2,30103. Porém, a parte decimal é igual. Acontece só com os dois? Não, poderia ser o 3 também. O 3 aconteceria a mesma coisa. Vejam aí, log de 3 é 0,47712.
O log de 30 é 1,47712 e o log de 300 é 2,47712. E se fosse o log de 3.000, seria 3,47712. Entenderam? Agora, vamos mostrar alguns cálculos. Como é que eu calculo um logaritmo usando esta tabela? Esta tabela aqui, na época, a gente poderia consultar o valor dos logaritmos, porém, a gente poderia calcular também alguns valores que não estivessem nesta tabela. Então, vou mostrar para vocês como é que eram feitos os cálculos nessa tabela. Então, só para exemplificar, né, aqui eu vou pegar o log de 10. O log de 10 já está na tabela e a gente sabe o valor aí. O log de 10 tem o valor 1. Então, vamos pegar aqui o logaritmo de 10. Vamos supor que eu não tivesse o logaritmo de 10 aqui na tabela. E eu quisesse achar o valor de logaritmo de 10. Eu sei que o 10 é igual a 2 vezes 5. Então, eu vou reescrever esse logaritmo aqui como log de 2 vezes 5. Existe uma propriedade de logaritmo que diz que em qualquer base, o logaritmo do produto de dois ou mais números é igual à soma dos logaritmos de cada um desses. Inclusive, essa propriedade é considerada a propriedade fundamental dos logaritmos, que foi a grande sacada dos descobridores do logaritmo. E essa tabela praticamente está baseada nesta propriedade. Então vamos lá. Peguemos o log de 2 e o log de 5, certo? Que assim como diz a propriedade que eu falei, a gente vai transformar no logaritmo do produto lá na soma dos logaritmos. Então vamos pegar o valor do logaritmo de 2, que é 0,30103, e o logaritmo de 5. E vamos fazer a operação de soma. Se a gente somar esses dois logaritmos aí, vai dar exatamente 1. Certo? Então, o log de 10 é igual a 1. Se a gente não tivesse nessa tabela, teríamos descoberto o valor do log de 10. Agora eu vou pegar um outro valor que eu não tenho na tabela, só para exemplificar. Por exemplo, log de 21. Eu não tenho nesta tabela. Eu sei que o log de 21 é igual a 3 vezes 7. Log de 3 vezes 7. Usando a propriedade, basta eu calcular a soma do log de 3 mais log de 7. Vou identificar ali na tabela o log de 3 e o log de 7, fazer essa operação de soma e o resultado 1,3221 será o resultado também do log de 21. Então, log de 21 é igual a 1,32221. Ok? Então agora vamos pegar um outro valor que a gente vai calcular, desta vez o log de 15. Eu poderia calcular log de 15, eu não tenho ele aqui na tabela, na minha tabela eu não tenho, eu só estou exemplificando para vocês terem noção de como se calcula logaritmos que não estiverem nessa tabela, que a partir dessa tabela dá para descobrir qualquer valor de outro logaritmo, né? Então, eu poderia usar o mesmo procedimento que eu usei no logaritmo anterior. Eu poderia pegar o log de 3 vezes o log de 5, porém eu quero calcular da seguinte forma. Eu sei que o 15, ao invés de 3 vezes 5, eu vou calculá-lo como 30 dividido por 2. Então eu vou reescrever como 30 dividido por 2, que não deixa de ser 15, certo? Então agora eu vou usar mais uma propriedade dos logaritmos, que é uma propriedade decorrente da primeira, que diz que o quociente de dois números reais é igual à diferença entre o logaritmo desses dois números. Ou seja, eu vou
fazer a subtração de um pelo outro, do logaritmo de um pelo logaritmo do outro. Então, reescrevi aqui como log de 30 menos o log de 2. E eu fazendo esse cálculo, eu vou obter o log de 15. Então, vamos identificar aqui na tabela o log de 30 e o log de 2. Tá aí, eu marquei na tabela log de 30 e log de 2. Vou fazer a operação de subtração. Log de 30 menos log de 2. Isso vou ter como resultado 1,17609 e então o log de 15 terá este mesmo valor, né? Log de 15 é igual a 1,17609. Com este exemplo, né, com esse exercício, eu encerro essa aula e espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixem um like aí embaixo do vídeo, inscrevam-se no canal, pois assim, sempre que eu postar um vídeo, vocês receberão um aviso. Todos esses vídeos que eu faço são para serem usados na resolução dos exercícios das nossas aulas. Então, espero que vocês estejam aproveitando os vídeos e bons estudos. E até a próxima, ok?